Eu acho assim que o sucesso está muito baseado na quantidade de vidas que você transforma, assim, né? A quantidade de vidas que você tem potencial de transformar associada à quantidade de vidas que você efetivamente transforma. Quanto mais próximos esses números estiverem, mais sucesso você tem. Nasci fora do Brasil, nasci na Inglaterra, meu pai fazia doutorado na Inglaterra na época. Eu vim para o Brasil com 2 anos, morei até os 9, dos 9 aos 11 eu morei fora de novo, meu pai fez um pós-doc na Califórnia. Voltei para o Brasil com 11 e aos 19 eu comecei a viajar pela seleção brasileira. Eu comecei o judô em 89, eu tinha assistido o Aurélio Miguel ser campeão olímpico em 88 e ficou aquilo, na verdade eu tinha começado na natação, garoto. Nadava até direitinho assim, cheguei nos Estados Unidos, eu ganhava tudo que era competição. Quando eu voltei para o Brasil, eu fui para uma equipe aqui forte, que eu achei que era bom, era dos melhores, eu era o pior disparado. Em 88 eu assisti o Aurélio ganhar a Olimpíada com meu irmão, que já fazia judô, e assisti o Aurélio ganhar a Olimpíada com o Geraldo Bernardes, de técnico da seleção. E ele era o professor do meu irmão aqui no Rio. Eu ainda tinha uma certa dificuldade de abandonar a natação, de desistir da natação, nunca gostei dessa coisa de desistir. Ainda demorei muito para experimentar o judô, e no ano seguinte, no começo do ano, eu resolvi, vou tentar o judô. Um mês antes de fazer 14 anos, eu comecei com o Geraldo, o cara que estava sentado com o Aurélio Miguel. Eu comecei o judô com 14, 19 peguei a seleção e a minha vida passou a ser uma vida de boa parte do tempo fora do Brasil e na maioria das vezes em países mais desenvolvidos do que o nosso, né, do ponto de vista social, pelo menos. Sempre tive vontade de ser bom em alguma coisa. Gostava muito da coisa do olimpismo, tinha muita admiração pelo esporte olímpico. Quando eu fui morar na Califórnia, foi pouco tempo depois da Olimpíada de Los Angeles, eu morei em Berkeley, ali perto, então ainda se falava muito em Olimpíada. E o Brasil tinha tido Joaquim Cruz, né, como campeão olímpico dos 800, e era uma imagem assim, para mim muito marcante. E eu acho que desde então eu tive vontade de acertar em algum esporte. Eu acho que foi uma espécie de substituição, assim, a minha vontade de ser super-herói de garoto. Eu já tinha percebido que eu não ia voar, não ia atravessar a parede. E foi talvez a referência mais próxima que eu tive naquela época de um herói, né? Eu me formei em Direito, mas eu entrei na faculdade em 94 e em 95 eu já estava na seleção. Eu fui me afastando cada vez mais desse e de outros caminhos, os meus caminhos todos foram ficando mais dependentes do que eu tinha construído no judô. Então hoje mesmo na TV eu entrei por causa do judô, por causa do esporte. O Reação, que é a minha grande paixão, tem a ver com a caminhada que eu tive no judô. Eu inicialmente pensei no Reação em algum programa ligado à educação. Cheguei a desenhar um programa de alfabetização, mas nunca saiu do papel. Sempre tive essa certeza que a educação era o que a gente precisava para transformar vidas, né? Continuo tendo, mas não sabia ainda que o esporte tinha esse poder transformador, essa capacidade de educar, como eu tenho certeza hoje. Mas como o projeto de alfabetização não saiu do papel, eu resolvi, voltando de uma Olimpíada que eu tive uma baita frustração, eu fui para Atlanta em 96, em 2000 eu fui de reserva, depois de estar 5, 6 anos na seleção principal. Então foi a primeira vez que eu perdi uma seletiva depois de ter entrado na seleção e fui como reserva numa Olimpíada que teoricamente eu, pelo menos para ir representar o Brasil, era favorito. E vi que o mundo não acabou e vi que era hora de dar asas assim, para outros sonhos. E esse era o meu grande sonho, fazer algum tipo de ação na minha vida que fosse transformadora. E aí resolvi experimentar, quando eu voltei da Olimpíada, dar aula de judô, que era o que eu sabia fazer. Aí vim na Rocinha, que eu tinha um projeto que ia começar com a universidade que eu competia. O reitor da universidade, Pedro Gama Filho, super amigo meu, conversando com ele, eu falei da minha vontade, ele falou, a gente vai entrar com um projeto agora lá. Eu falei, então vou lá como voluntário experimentar. Aí vi que funcionava. A certeza da escolha bem feita do carro-chefe que foi o esporte, foi o judô, eu acho que eu tive num momento assim dramático do Reação, que foi a gente teve um aluno que foi assassinado e no enterro eu vi assim, eu fiquei muito emocionado de vê-lo no caixão e a garotada do Reação botar a camisa do Reação em cima dele, assim, sabe? E ele era um aluno que estava há pouco tempo aqui no Reação, a gente não tinha nem muito envolvimento assim, afetivo de tempo, né? Ele estava talvez há 6 meses aqui no Reação, um pouquinho mais. Mas eu fiquei muito impressionado assim, de ver que com tão pouco tempo ele já tinha aquela ligação de pertencimento com o grupo, com os alunos, mas com Reação, sabe? Então ali eu vi que a gente tinha uma ferramenta muito mais poderosa do que eu imaginava, que o judô, o Reação estava no caminho certo. Passei a acreditar que a porta de entrada tinha que ser mesmo o esporte. Quando eu comecei em 2000, o Reação tinha o apoio da prefeitura
e de uma universidade da Gama Filho. Algum tempo depois, a prefeitura, em troca de mandato, saiu do Reação e eu fiquei sozinho com a garotada. E ali foi a hora de pensar, pô, e agora, para onde a gente vai, né? Eu tinha me formado em Direito, tinha feito uma monografia sobre o terceiro setor e achei que a ideia era formalizar aquela ideia toda, chamar um grupo de amigos, criar um estatuto e crescer dessa forma. A primeira coisa que a gente tinha que fazer era escolher um nome, né? E eu fiquei muito tempo pensando qual o nome. Aí um belo dia, acho que dirigindo, eu falei, caramba, Reação. Eu falei, pô, Reação, nome simples, mas tem muito a ver com o que eu sempre acreditei que acho que é uma das palavras mais fortes da minha vida e da vida de todo mundo, né? Eu acho que se a gente olha lá para frente, lá na frente a gente olha para trás, eu acho que o tamanho do nosso sucesso depende basicamente da qualidade e da quantidade de reações que a gente tem ao longo da vida, né? Até quando a gente teve a primeira reunião, teve gente que falou, pô, mas você está na seleção, de repente Flávio Canto pode chamar. Aí eu expliquei, cara, a última coisa que eu quero é competir com essa ideia. Essa ideia é muito maior do que eu, do que qualquer um de vocês. Reação é um chamado para todos nós. Não só quem está em cima da pirâmide, quem está embaixo, todo mundo tem que reagir de alguma forma. A gente está numa fase assim do Reação, já talvez há 1 ou 2 anos, de tentar organizar melhor a casa, né? A gente hoje tá de um tamanho que eu acho que a gente está no nosso limite da nossa capacidade de gestão aqui hoje. A gente precisa se organizar melhor para poder crescer mais. Tem um conselho muito legal, a gente está há 1 ano e meio talvez com um grupo, são 4 diretores e 4 conselheiros hoje, que a gente se reuniu uma vez por mês, e é um conselho formado por pessoas do mercado, amigos ou amigos de amigos que tiveram vontade sempre tiveram vontade de mudar as coisas e encontraram no Reação esse caminho, né? Então, são caras muito mais bem preparados do que eu, especialmente nessa capacidade de organizar a casa, de gestão, que eu sou um cara desorganizado. Então, eles estão ajudando a gente a organizar a casa, com os processos, com os regimentos internos, a gente está aprendendo a virar, ter uma cultura mais de empresa aqui dentro do Reação. Eu acho que a ideia é continuar crescendo, formando cada vez mais atletas. A gente tem atletas em todas as seleções do Brasil, desde as seleções de base, as seleções principais. A primeira campeã mundial do judô brasileiro é uma atleta do Reação, foi a Rafaela Silva, treinada pelo Geraldo Bernardes, que é o coordenador do Reação Olímpico. A gente tem toda hora atletas rodando o mundo competindo. Então a criança às vezes não vai ser campeã olímpica, mas ela vai acreditar que porque a Rafaela foi campeã mundial, que ela pode ser médica, que ela pode ser engenheira, engenheiro, qualquer outra atividade menos provável no ambiente que eles cresceram. O Reação é a melhor parte da minha vida. Se eu tivesse que escolher onde eu sou mais feliz, onde a minha vida faz mais sentido, é aqui, não tem a menor dúvida. Como se todo o resto fosse acessório disso aqui que é o principal. É fato que a gente aprende muito mais do que ensina, recebe muito mais do que dá quando a gente está nesse caminho. Eu sou um cara que nunca comemorei, não sou muito de celebrar as coisas, porque eu sempre acho que sempre eu acho que a gente pode fazer mais, sabe? Então, mas isso aqui, onde eu tenho mais satisfação é aqui no Reação, sabe? E eu tenho um grupo muito bom trabalhando aqui, cada vez melhor, sabe? O DNA do Reação, ele demorou para acertar, ainda pode melhorar, mas a gente tem muita gente fora de série junto aqui trabalhando, sabe? Eu acho que aqui é o espaço onde o melhor de cada um está presente, sabe? Todos nós temos defeitos, problemas, mas aqui dentro a gente traz o nosso melhor. Porque a gente está por um motivo, todo mundo está pelo mesmo motivo aqui, ninguém está aqui porque quer ganhar visibilidade, ou quer ganhar dinheiro, ou quer ganhar aqui. A gente está aqui porque a gente quer mudar o mundo. Então é muito simbólico falar do Flávio, porque se eu tinha alguma dúvida que ele era fora de série, logo na minha chegada na Rocinha, lá no Complexo de Esportes, eu já comecei a sentir uma coisa diferente, um clima diferente. Tinha uma coisa muito boa ali. E quando eu, caminhando até o fundo, onde fica o Instituto Reação, quando eu entrei, vi ele no chão, de kimono, suado, treinando, brincando com as crianças, e criança correndo para lá e para cá. Ali eu tive certeza que ele era absolutamente fora de série, porque ele não precisava estar fazendo aquilo, mas ele escolheu e ele faz aquilo com o maior amor do mundo. E isso é transparente nele, quando se conversa com ele, quando tem qualquer tipo de contato com o Flávio. E ainda mais ter nascido esse Flávio de uma derrota, que foi a não ida, que foi uma surpresa para os Jogos Olímpicos de 2000, que obviamente para ele foi uma grande derrota. Foi dali que ele criou o Instituto e criou esse novo Flávio. E, cara, não tem como considerar isso uma derrota. Isso é uma das maiores vitórias que poderia se ter, porque hoje o que ele faz ali, sem dúvida,
O sentimento que desperta é como fazer mais, como ser um pouco do que ele é, fazer um pouco do que ele faz e com tanto amor e ênfase como ele está fazendo no Instituto. Então, esse sentimento é uma coisa que, com certeza, não é só em mim que despertou, mas sim todo mundo que convive e conhece o trabalho dele. E é por isso que ele é fora de série. Até chegar ao 10º andar, primeiro, segundo, terceiro, e parei um tempo em cada andar, observei bem para seguir o caminho. A gente tinha muita pressão por resultados. E o início não foi fácil, todo mundo